vocês. A gente vai bater um papinho aqui, né, conversar um pouquinho a respeito do departamento de Ministério Pessoal. Departamento de Ministério Pessoal. O que é esse departamento? O que faz esse departamento? Quais as responsabilidades desse departamento? Bom, esse departamento ele procura unir, capacitar, motivar os irmãos, a igreja como um todo, na pregação do Evangelho. A missão da igreja primordial é pregar o Evangelho. E isso está fundamentado lá em 2 versos bíblicos. O primeiro está lá em Mateus 28, versos 19 e 20. Então, Mateus 28, versos 19 e 20, olha só o que é que diz. Mateus 28, versos 19 e 20. Diz assim. Cadê? Só um minutinho aqui que sumiu. Aqui. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso aqui foi uma ordem de Jesus. Jesus Cristo deu essas ordem aos discípulos e, por extensão, para a igreja. Então, a igreja tem essa missão primordial. A igreja, de forma plena, ela se torna igreja quando ela prega o Evangelho. E aí, completando essa citação, o Espírito de Profecia vem e diz assim, que todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. E diz mais, que a obra vitalícia de todo cristão é salvar almas para Cristo. Então, o primeiro texto é esse. Um outro texto no qual se fundamenta a missão da igreja e o departamento do ministério pessoal é o que está escrito, é o que está lá em Atos 1, verso 8. Atos 1, verso 8. E você vai ver algo interessante em Atos 1, verso 8. Você vai perceber que Deus manda a gente pregar, né, e também nos dá poder para isso. E Atos 1, verso 8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a gente viu no primeiro verso, que Jesus diz, ide, falava com os discípulos e se estendia para a igreja. Nesse segundo verso, ele está dizendo que vai nos dar poder para ser testemunha, ou seja, para pregar, para anunciar a volta de Jesus. Então, essa é a obra primordial da igreja. E o departamento de ministério pessoal, ele agora tem a responsabilidade de organizar, motivar, capacitar e unir a igreja nesse propósito de evangelizar, de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente para pensar em ganhar almas para Cristo, às vezes no primeiro momento a gente pensa apenas em dar estudo bíblico. Olha só, dar estudo bíblico é importante, né? Porque a gente fundamenta as pessoas na palavra. Mas ganhar almas para Cristo não é apenas dar estudo bíblico. Por exemplo, nem todo mundo tem o dom de dar estudo bíblico. Então, conheço pessoas que, por exemplo, ganharam pessoas para Cristo por um sorriso, consertando cano, rebocando parede. Então, observe só, existem várias maneiras de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E aí entra uma outra coisa que é muito importante no departamento de ministério pessoal. O departamento de ministério pessoal, junto com a ASA, ele também busca desenvolver obras de assistência social. E aí entra a pregação prática do Evangelho. Existe a teórica, quando a gente apresenta os princípios bíblicos, e a prática, que é muito importante. Imagine você, se você chegasse com uma pessoa e dissesse assim, olha, Jesus te ama, e depois a pessoa lhe pedisse um prato de comida e você dissesse não ia ficar meio estranho? Agora, quando você estende a mão para ajudar, automaticamente você abre o coração das pessoas para Jesus. Eu vou dar um exemplo prático. Talvez uma história que vocês já viram aí, uma história que talvez vocês já conhecem. Certa vez, estava numa estação de metrô, e nessa estação de metrô houve uma certa confusão nessa estação de metrô, e lá havia uma senhora, ela era cega, e ela vendia maçãs do amor. Ela vendia essas maçãs do amor para a sobrevivência dela e da família dela. E aí, nessa confusão aí, a banca de maçãs do amor
foi atingida. Eu não sei se vocês conhecem maçãs do amor, talvez vocês nem conheçam, não sei se é o tempo de vocês não. Mas é uma maçã revestida, né, de uma, vamos dizer assim, se coloca uma casca doce nela, né, vermelhada, dura que só. Então ela vendia isso para sobreviver. E o que acontece? Nessa confusão, caiu ali as maçãs do amor, se espalhou pelo chão, e era cega, o que fazia agora? Mas de repente apareceu um rapaz, e esse rapaz ajudou ela a juntar as maçãs do amor, e muitas estragaram. Esse rapaz disse assim, ó, olha aí quantas estragaram. E ela fez a contagem, e aquele rapaz pagou pelas maçãs do amor estragadas. E quando aquele rapaz estava se retirando, aquela moça disse assim, aquela senhora disse assim, olha, eu posso fazer uma pergunta ao senhor? E aí ele disse, pode. E ela disse assim, eu queria perguntar se é o Senhor que é Jesus. Se é o Senhor que é Jesus. Veja só como aquele ato de amor foi tão impactante para ela, que ela chegou a perguntar se ele era Jesus. Isso é pregação do Evangelho de forma prática. Então observe bem, o departamento do Ministério Pessoal, ele também promove, junto com outro departamento chamado ASA, a pregação do Evangelho de forma prática, através da assistência social. E nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, isso é muito importante, né? Muitas e muitas pessoas estão passando por necessidade. É tanto que agora, por exemplo, muito recentemente, a igreja fez uma campanha para arrecadar alimentos, arrecadou esse alimento e distribuiu para os necessitados. Fez uma outra campanha também para arrecadar materiais de higiene, arrecadou esses materiais e distribuiu também para as pessoas. Então observe como foi, isso abriu o coração das pessoas para o Evangelho. Quando eu chegar agora e falar do amor de Jesus para essas pessoas, o que é que elas vão dizer? Elas vão acreditar, porque sentiram de forma prática o amor de Jesus por meio das nossas ações. Então o Evangelho se prega por meio da pregação falada e também por atos práticos. E aí vocês que são desbravadores, que têm cheio de energia, fica até uma opção aqui. Vocês, de forma prudente, usando máscara, luva, tudo certinho, pode promover, por exemplo, uma arrecadação de alimentos e aí depois distribuir para os necessitados. E aí essas pessoas que receberam isso, quando vê um desbravador, vai ser diferente para elas, vai ser impactante, porque no momento que ela estava passando por necessidade, os desbravadores foram lá e estenderam a mão para ajudar. Então, isso tudo faz parte da pregação do Evangelho. Tudo na igreja, a função principal é pregar o Evangelho. Não tem vários departamentos? Tem Ministério da Mulher, tem Ministério Jovem, tem mordomia, tem diácono. Qual o pano de fundo disso tudo? Pregação do Evangelho. Porque essa é a missão principal da igreja. E aí o departamento de Ministério Pessoal é que faz toda a engrenagem, unindo todos no propósito de ganhar pessoas para Cristo. Que Deus abençoe. Você tem dons, você tem habilidades, você tem talentos especiais que Deus quer usar para salvar almas para Cristo. Que você se coloque nas mãos de Deus e seja uma bênção para o Senhor. Que Deus os abençoe poderosamente.